Bom dia a todos. Só me deem um toque se a apresentação subiu para vocês. Tudo certinho? Sim. Então, bom. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados à medicina e ao estudo da interação saúde do corpo, saúde da alma, né? Lembrando que a visão tradicional da medicina é uma visão atual mais materialista, né? E o médico, ele seria visto mais ou menos como um bombeiro, ou um mecânico de um carro, né, que avalia as peças e conserta a peça que quebrou, né, para o bom funcionamento da máquina, que seria o equivalente do corpo, né? Ou um bombeiro que apaga o fogo e assim resolve a emergência, né? Aquele problema mais urgente que tem para ser solucionado. E, historicamente, houve uma cisão entre a ciência e a religião, e, atualmente, né, os conceitos que vigoram na medicina seria mais o cientificismo materialista, né? De que o universo seria composto por matéria e forças físicas, e que tudo que transcenderia o materialismo seria considerado como superstição ou anticientífico, né? E tendo aí como paradigma a explicação científica, que seria uma explicação mais materialista dos fenômenos mesmo, dispondo de dispositivos capazes de avaliar causa e efeito, né? Nesse sentido, nosso cérebro, a nossa máquina orgânica, seria a responsável por produzir a mente, né? E o que nós produzimos como pensamentos, e seríamos mais ou menos como robôs biológicos, né? Sendo subprodutos da nossa mente / cérebro. E por trás disso, há um pano de fundo de um histórico muito importante de conflitos, né, entre ciência e religião, né, com muitos interesses materiais envolvidos, né, nesse histórico que nós temos. E, com base nisso, não seria possível estudar cientificamente religião e espiritualidade. Esse seria o paradigma do cientificismo materialista, né? E o médico aí sendo visto como consertador de uma máquina e as doenças como as peças avariadas, né? As peças que estão defeituosas ou com algum problema. Quando a gente desenvolve uma visão mais integral do ser humano e da saúde, nós passamos a considerar outras hipóteses, né, em que o ser humano seria algo que vai muito além do que o produto biológico que o cérebro é capaz de gerar, né? Então, ele teria um algo mais do que exclusivamente o corpo biológico, né? Além disso, a gente introduz questões filosóficas e morais como fatores que influenciam o binômio saúde-doença. Nós passamos a reformular o conceito de cura, abrangendo, estendendo também para algo mais do que exclusivamente o corpo físico, e introduzindo o conceito de saúde, que também abarca o bem-estar espiritual do indivíduo. E passamos a tratar o doente, não exclusivamente a doença, né? Então, isso é o desafio que a medicina, que considera mais do que o corpo físico, ela se vê diante. E, nesse sentido, muitos pesquisadores no mundo, eles vieram estudar esses fenômenos, né? E essa possibilidade de extensão de que o corpo seria mais do que exclusivamente o corpo físico. Um dos principais pesquisadores é o Harold Koenig, da Carolina do Norte, e ele é diretor do Centro de Estudo de Religião e Espiritualidade da Universidade de Duke. E é um pesquisador que publica muito, inclusive livros, e estuda cientificamente aspectos relacionados à espiritualidade com
com associação com diversas enfermidades, né? Infarto, transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, suicídio. E ele traz vários livros que nos trazem embasamento para começar a considerar de maneira bem próxima a conexão entre espiritualidade e ciência, né, de uma maneira, inclusive, científica, trazendo critérios científicos para esse estudo. E indo ao encontro desse pesquisador, né, multiplica-se o número de interessados nessa área com promoção de vários eventos ao longo aí das universidades, trazendo essa discussão, essa reflexão, né, até que ponto nós podemos sim estudar, pesquisar sobre espiritualidade e saúde, né? Então nós temos em várias universidades, não só no Brasil como no mundo, simpósios, congressos, artigos científicos publicados sobre esse assunto. E esses estudos trazem definições, né? Espiritualidade é relação com o sagrado ou transcendente, é toda a conexão do indivíduo com algo superior a ele, e já a religião seria um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade do indivíduo com o sagrado ou transcendente, né? A gente sempre usa a comparação da garrafa e o conteúdo, né? A espiritualidade é o conteúdo líquido e a religião é a garrafa, né? A maneira como aquilo que nós acreditamos, que temos fé, ele se organiza para determinar como eu me relaciono com o meu Criador. Então, ele traz dados de muitas pesquisas científicas, né, como, por exemplo, a fé, né, o fato do indivíduo acreditar em Deus, né. Ele cita no livro dele 52 estudos que mostram um desfecho que a gente considera um desfecho importante, como mortalidade, né. O fato do indivíduo se dizer, ter uma fé, acreditar em algo mais, algo superior, né, mostra que a maior parte tem uma sobrevida melhor, né? Além disso, alguns aspectos que poderiam também estar envolvidos com esse achado seria o apoio social, né? Que ao me conectar com uma religião, com alguma fé, né? Eu também disponho de um apoio da comunidade que compartilha da mesma fé, né? E isso tem um impacto. Além do apoio social, o indivíduo, ele manifesta um melhor enfrentamento da doença, né, chamado coping, que é a maneira como eu reajo ao que influencia a minha saúde, a maneira como eu reajo ao que está acontecendo comigo, né? Além disso, as pessoas que têm fé exibem, de maneira geral, um menor comportamento de risco, isso envolvendo até uso e abuso de álcool e drogas, né? E, além disso, há um aspecto de influência da fé sobre o sistema imune. E, por trás disso, os mecanismos que estariam responsáveis por esse achado seriam os fisiológicos transdimensionais, né, como a psiconeuroimunologia e a interface físico-etérica. De que maneira isso aconteceria, né? Nós sabemos, hoje em dia, pela biologia, né, que um sistema emocional de liberação de estresse, né, quando o indivíduo está num mecanismo que a gente chama de luta e fuga, ele libera substâncias neuroendócrinas no organismo, né, que afetam o sistema imunológico, diminuindo a ação de anticorpos protetores, né? Então, ele aumenta as células que vão acabar deprimindo o sistema imune, né, aumentando a chance de tumores, infecções e alergias, né? Isso quando a gente está num momento assim que muitas vezes se prolonga em decorrência de circunstâncias da nossa vida, né? De correria, estresse, raiva, preocupação, e quem não tem, né?
O problema não é ter esporadicamente, o problema é manter esse estado prolongado, né? E muitas pessoas, em decorrência das circunstâncias, trabalho, falta de um propósito maior na vida, né, que balize e diminua a nossa resposta de estresse frente aos desafios que se apresentam, muitas pessoas mantêm esse sistema ativado por muito tempo. E isso vai deprimindo o sistema imune da pessoa, abrindo portas para algumas doenças, né? Então, quando a gente cultiva raiva, desespero, impaciência, né, isso vai deprimindo o nosso sistema imune e aumentando a chance de infecções e de multiplicação celular sem controle, o que, a longo prazo, acaba facilitando processos cancerígenos, né? E o André Luiz, ele é muito cuidadoso em diversos livros, né? Inclusive o Nosso Lar, quando ele cita o caso do André Luiz, dele mesmo, quando ele coloca, né, que quando ele desencarnou e foi para o umbral, ele era chamado de suicida, né? E isso tinha a ver com a maneira como ele tinha lidado com a própria vida, com os hábitos de vida, né, com o repertório psicológico, moral e sentimental que ele cultivou na maior parte do tempo ao longo da sua vida, né? E a gente nem cogita que isso seria um mecanismo de suicídio indireto, né? E é. E é na medida em que nós vulnerabilizamos o nosso corpo físico a situações que abrem portas para determinadas doenças, né? E muitas vezes nós não somos capazes, por falta de autoconhecimento, de avaliar o quanto que, eventualmente, nessa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles facilitaram esses processos, né? Seja nessa vida, seja em outras vidas, né? E que explica aí, eventualmente, doenças na infância, né? Em adultos jovens, enfim, em que a gente não consegue explicar com a visão limitada que a gente tem hoje, né, das nossas atitudes, que é restrita a uma única vida, pela nossa memória, né? Então, na medida em que a gente entra em contato com essas reflexões e com a possibilidade de que essa interferência ela seja real e atue realmente na nossa saúde, nós dispomos de uma grande responsabilidade, né, que é ou continuar produzindo pensamentos negativos, né, e sem nenhum controle sobre as nossas reações, né, que se aproximam muito dos animais ainda, né, em termos de instinto, né, de raiva, desespero, inquietação, estresse, ou aos pouquinhos, né, com o auxílio do Evangelho e do nosso esforço da reforma íntima, aumentarmos o nosso padrão vibratório. Isso porque o pensamento sombrio, ele vai agravando ou causando, né, um corpo enfermo, né? Os nossos chakras, eles fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, né? E bloqueios e conflitos emocionais, eles podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos, né? Com o tempo, esses fluxos de energia anormais, eles podem gerar doença de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Né? O André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala que, de modo geral, a etiologia de diversas moléstias que afligem o corpo físico guarda no corpo espiritual suas causas mais profundas. E a doença endógena, né, nessa interface corpo-espírito, né, ela viria da interface aí do nosso corpo mental e do espírito relacionada com energias deletérias e o que ele chama de pulsões desequilibrantes, mágoas, intolerância, pessimismo, egoísmo, sentimentos contrários à lei do amor. Em última análise, a causa verdadeira de toda e qualquer enfermidade seria ainda o nosso descontrole emocional. E toda doença traz em si o caráter de um dano praticado contra nós mesmos ou contra outras pessoas, né?
Então, isso, ainda em Evolução em Dois Mundos, né, o André Luiz traz uma reflexão que é muito forte, né, que nos traz uma responsabilidade muito grande sobre o repertório dos pensamentos que alimentamos e do real esforço que eventualmente fazemos para mudar as nossas respostas emocionais, né? E isso ainda demanda muito esforço, né? Quando a gente consegue se enxergar do tamanho que nós realmente somos, né? A gente fica até um pouco constrangido, né? Porque a gente se assemelha muito a crianças espirituais, né? Aqueles que ainda estão engatinhando, com muito esforço, né? Para andar um pouquinho, né? Mas daí a gente lembra do Chico, que olha só, né? O Chico, com a sua humildade, né? Ele falava assim: eu me assemelho a uma lesma, só que ando sempre para frente, mesmo que aos pouquinhos, né? Com a velocidade de uma lesma, mas ando sempre para. E o importante é isso, né? A gente não estacionar e não dá para retroceder, né? Mesmo que seja aos pouquinhos, a gente andar sempre para frente nessas conquistas morais, né? Que no fundo é tudo que nós temos, né? É o nosso verdadeiro tesouro. E para nos ajudar, nós temos a terapia espírita, né? E o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo enquanto a alma se educa. E é através da educação da alma que vem a cura definitiva. Por quê? Porque se a origem das doenças está no nosso padrão moral, né, de sentimentos, de pensamentos, quando o nosso espírito se educa, o nosso corpo ele não sofre mais, né? Ele não precisa mais das doenças como um mata-borrão para que nós eventualmente possamos parar e refletir: será que o meu comportamento está adequado? Será que eu não estou ferindo as pessoas que convivem comigo? Então é nesse sentido. E a terapia espírita, ela seria considerada uma terapia complementar, e complementar é diferente de alternativa, né? O complementar, ele auxilia a terapia médica convencional e não a substitui, né? Então, nós nunca orientamos os pacientes a adotar exclusivamente só um tratamento, né? Pelo contrário, nós somamos terapias, né? A espiritual e a material, né? Para que ambas possam trazer conforto para o corpo, né? E no que consiste essa terapia? Né? Em recursos que auxiliam o indivíduo a lidar com a enfermidade. Nós temos muitos: a prece, a água fluidificada, o passe magnético, a desobsessão, quando necessário, o estímulo à prática da caridade e a educação da alma, né? Que é a nossa reforma íntima. Há muitas pesquisas sobre esses aspectos da terapia espírita, auxiliando o corpo físico, né? Um dos principais pesquisadores é o Giancarlo, que a gente também trouxe para Botucatu em um dos nossos congressos. Ele fala muito sobre tudo isso que a terapia espírita é capaz de nos auxiliar. Em relação à prece, a gente sabe que ela estabelece a ligação com as forças superiores da vida, né, permitindo e revitalizando o ser através da troca de energia. Há muitos estudos avaliando o poder da prece, né, inclusive com os fechos sobre redução de complicações em cirurgia cardíaca, menor taxa de depressão, melhor qualidade de vida. Sobre a água fluidificada, nós temos muitos estudos também, lembrando que o corpo é feito de água, né, uma boa porcentagem dele. Aqui nós temos uma ilustração do Masaru Emoto, que é um físico japonês, né, que estudou, né, a molécula da água exposta a diferentes estados emocionais de impostação de mãos, congelou e observou em microscópio de campo escuro, né? Olha só a diferença, né? Antes da prece e após a prece, né? Então, se o nosso corpo é feito de água, numa grande porcentagem, né? Quando nós estamos meditando, quando estamos orando, tudo melhora, né? Inclusive em termos de beleza, né? A prática da caridade, a ação do bem, né, que envolve, em muito sentido, também a indulgência para com a imperfeição dos outros, a tolerância que nós desenvolvemos, né, mostra que as pessoas que
que fazem isso, né, e isso foi avaliado através de trabalho voluntário, né, tem menor risco de morte, melhor qualidade de vida e bem-estar e menores taxas de depressão. E isso é um aspecto muito importante, né? Quando nós avaliamos sentimentos ou afetos, né, sentimentos positivos, por exemplo, menor taxa de doença coronariana, menor mortalidade, enquanto que o sentimento de raiva, ele influencia em maior risco de doença coronariana e doença arterial periférica, né, com obstrução arterial. Então, isso é muito forte, né? A educação da alma, com os ensinamentos de Jesus, amar o próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limites, perdão incondicional, eles seriam instrumentos, seriam como se fosse remédio mesmo, né? Que traz o fortalecimento da nossa imunidade contra os desequilíbrios do espírito e, por consequência, aquilo que afeta o corpo físico. Nós também teríamos à nossa disposição o passe, né, que seria a imposição das mãos para a transmissão de energias psíquicas, e ele contribui para a amenização de doenças também, porque ele injeta princípio vital, que é a substância essencial à vida. Ele seria a mistura da associação do magnetismo humano com o magnetismo espiritual, né? Então, nós temos um instrumento de grande utilidade para o nosso consolo, né, e para a melhoria dos nossos males físicos e espirituais, né? Alguns estudos que avaliam o passe, e aqui ele traz nesse estudo do Lukács, do Monese, né, taxas de redução de dor em pacientes com câncer, em quimioterapia, e osteoartrose de joelho, menor agitação e comportamento menos agressivo em indivíduos com demência, e redução da ansiedade em idosos, né? Falando em redução da ansiedade, o nosso grupo aqui de Botucatu também fez um estudo para avaliar a eficácia do passe, e nós avaliamos o aspecto de redução da ansiedade, né, com o passe ou o placebo, que seria só a imposição de mãos, né, em indivíduos voluntários que preenchiam critérios de uma ansiedade elevada, né, e nós tratamos esses indivíduos por 8 semanas, avaliamos ao longo desse período, a maior parte era católico, e mesmo assim veio fazer o estudo, né, para avaliar a eficácia do passe, tinha até ateu no nosso grupo, e a pessoa não sabia em que grupo estava, né, ela era vendada, e ela não sabia se estava recebendo passe ou só imposição de mãos, né. E ao final do estudo, nós vimos que aqueles que receberam o passe melhoraram muito mais das taxas de ansiedade do que aqueles que não receberam. Então, nós tivemos a oportunidade de publicar esse estudo e contribuir, assim, com as evidências, né, que mostram que realmente o aspecto espiritual, né, algo mais que existiria além da mente sendo subproduto do encéfalo, né, ele tem influência sim, né, e quando a gente adota critérios de estudo bem certinhos, né, a ciência se abre também para essas evidências, né, e hoje em dia as disciplinas de medicina e espiritualidade, elas estão sendo aceitas e já em vigência na maior parte das universidades, nas faculdades de medicina do país e do exterior, né? Então, isso é uma grande conquista. E poder participar da formação desses futuros médicos que vêm preparados espiritualmente para essa nova realidade, nessa transição, é uma grande responsabilidade, uma grande alegria nossa, né? E mais do que isso, traz uma responsabilidade de cada um sobre a própria saúde.
né? O médico do porvir, ele vai conhecer semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel, inclusive de cura, né? E o Chico sempre nos lembra, né, que a gente olha para trás e eventualmente se desanima por considerar tudo que a gente já fez com o nosso próprio corpo, né, em termos de desrespeito ou de invigilância em relação aos nossos sentimentos e respostas emocionais, né? Mas ele fala assim, não desanime, né, que a gente sempre tem tempo de fazer diferente, né? E esse é o convite da reflexão da manhã de hoje, né, que a gente possa lembrar desses aspectos, né, e se apoderar desse poder que, entre aspas, nós temos de melhorar a nossa saúde física e espiritual. É isso. Obrigada, Vanessa. Que palavras, que palestra gostosa, que evangelho bonito. Foi tão delicado que eu ficaria aqui o domingo inteirinho te ouvindo. E que coisa importante que você nos trouxe, né? Como você disse, você já fez essa palestra numa segunda-feira, se não me engano, foi numa segunda-feira, ou numa sexta. Não, acho que foi numa segunda. E eu lembro, assim, porque é muito importante a gente cuidar, a gente entender que precisamos cuidar do corpo físico, porque se não cuidarmos do corpo físico, nós vamos ter mais responsabilidade, assim, temos a responsabilidade de cuidar desse templo, né, como o André Luiz fala, né, é um templo onde o espírito está se desenvolvendo, está evoluindo. E se nós não tivermos o cuidado necessário, nós vamos responder por isso. Tanto isso é verdade que o André Luiz foi taxado de suicida e nem eu suicida, imagine, mas não é porque tirou a vida assim com alguma arma, com algum não, ele foi tirando a vida dele com coisas que o corpo sentia, que o corpo ficava prejudicado, né? E você nos trouxe essas lições, e é uma coisa assim, muito importante, todos nós precisamos saber disso. Cuidamos do corpo, e quando estamos cuidando do corpo, estamos cuidando da alma também. O que é isso? Não quer dizer que a gente não fique enclausurado, não pode isso, não é nada disso. No Evangelho tem um capítulo que fala o homem do mundo. Tudo que o mundo nos oferece, de alegria, de prazeres, nós podemos usufruir, sim, desde que não abusemos das situações. O abuso, né, é que faz com que a gente fique prejudicado. Mas se reunir com amigos, conversar, dar risada, isso é maravilhoso, é gostoso, faz bem para a alma, faz bem para a nossa vida. E é aquilo, né, que sempre o Chico nos alerta, sem abusos. Tudo que é abusivo é negativo. Então, você nos trouxe assim, um alerta, né? Podemos e temos a certeza de que Deus está presente na nossa vida. Somos filhos dele. Se não fosse assim, Jesus não diria, vós sois deuses, não é mesmo? Então, somos deuses, no sentido de termos dentro de nós tudo aquilo que precisamos para evoluir, progredir, ser feliz e ainda dar o exemplo para as gerações que estão chegando. Então, a gente agradece muito. Gostaria de saber se tem alguém querendo falar alguma coisa, alguma contribuição.